Boa noite, este é o Jornal 10. Vamos agora seguir com as manchetes de hoje. Cidade da Praia contabiliza até esta segunda-feira 49 casos de paludismo autóctones. O Ministério do Ambiente conta com mais equipamentos para a preservação da biodiversidade no setor do turismo. A oposição interpela o governo sobre o sistema de educação em Cabo Verde. Angola, a polícia angolana em Benguela destrói 491 armas de fogo. Coreia do Norte ameaça Estados Unidos da América com ataque nuclear, caso tente derrubar líder. Pelo menos 62 milhões de raparigas no mundo não têm acesso à educação. Muito boa noite. Na sessão ordinária da Assembleia Nacional, os deputados do Partido da Oposição interpelaram ao Governo sobre o sistema de educação em Cabo Verde. A questão da valorização da língua materna e a introdução do mandarim e espanhol no ensino estiveram em discussão. O sistema de ensino foi o primeiro assunto da ordem do dia da sessão ordinária desta terça-feira. A abrir com uma interpelação, a deputada da UCIT, Doris Pires, mostrou a sua preocupação com o tratamento da língua materna no ensino em Cabo Verde. A educação deve basear-se nos valores, necessidades e aspirações coletivas e individuais. Ligar-se à comunidade, associando ao processo educativo os aspectos mais relevantes da vida e da cultura cabo-verdiana. 2. Com o objetivo de reforçar a identidade cultural e de integrar os indivíduos na coletividade em desenvolvimento, o sistema educativo deve valorizar a língua materna como manifestação privilegiada da cultura. Não vimos esses aspectos no novo sistema, que tenta aproximar mais aos países onde os alunos irão continuar os seus estudos e não valorizando a nossa identidade. Ciente das preocupações, Doris Pires deixa algumas questões à Ministra da Educação. Foi feita uma avaliação do sistema educativo anterior? Que conclusões chegaram? Existem motivos para romper com o atual sistema e iniciar um novo? Foi feito encontros de sensibilização com todos os professores em todas as escolas do país, com a participação das instituições de formação, IUE e Universidade de Cabo Verde. Qual o destino dos professores que lecionarão a disciplina de formação para a cidadania? Que justificação para retirar a disciplina se o mesmo exige professor formado e com perfil? Quais os critérios adotados para o ensino do mandarim e espanhol em vez do latim e alemão? O deputado do PAICV, por sua vez, aproveita também para apontar o dedo à Ministra da Educação pelo insucesso nas tomadas de decisões que afetaram o sistema de ensino em Cabo Verde. Senhora Ministra, o ano letivo agora finto arrancou com atrasos sucessivos nos manuais e professores, chegando a situações em que muitos alunos e escolas tiveram professores no final do primeiro trimestre. Durante o ano letivo foi evidente a inexistência de uma política de manutenção das escolas em todos os subsistemas de ensino. Notou-se uma profunda confusão na passagem ou tentativa de passagem do pré-escolar para o sistema formal de educação. O ano letivo transato arrancou sem um sistema de avaliação claro, objetivo e determinado, que foi sendo comunicado a conta-gotas às delegações do MED e às escolas secundárias via circular e cadernos de orientação. Respondendo às questões da oposição, Maritza Rosabal garante que o governo elaborou um plano estratégico para a melhoria dos problemas que vinham a afetar a educação. Garantir a universalização do acesso à educação pré-escolar, para que todas as crianças entre os 4 e os 5 anos de idade frequentem este nível de ensino. Conforme o compromisso assumido, o Ministério produziu um guia que fornece orientações concretas e pormenorizadas sobre qual o trabalho a desenvolver com as crianças e como deve ser organizado, a par da organização de uma formação que vai abranger as monitoras nos diferentes conselhos e do reforço do sistema de seguimento e acompanhamento da ação das monitoras em cada um dos jardins. Essa opção prende-se com o facto das orientadoras, como todo mundo conhece, representarem 70% das pessoas que trabalham na educação pré-escolar.
Entretanto, a opção metodológica de interação com uma dualidade linguística, neste caso português e cabo-verdiano, neste nível educativo, vai estimular o desenvolvimento cognitivo da criança que se encontra melhor preparada para aprender e pensar nesta pluralidade. A questão da valorização da língua materna e a introdução do mandarim e o espanhol no ensino estiveram em discussão nesta sessão ordinária. Na agenda ainda estão a ser avaliados a proposta de lei que refere à realização de estágio profissional em empresas privadas e públicas. A sessão ordinária na Assembleia Nacional estende-se até o dia 28 de julho. O Estado da Nação vai estar em debate no Parlamento na sexta-feira, tendo já suscitado diversos comentários sobre o desenvolvimento do país. Nesse sentido, a nossa equipa saiu às ruas da capital para saber a opinião dos cidadãos sobre o desenvolvimento do país nestes últimos tempos e as opiniões se divergem. As opiniões se divergem quando se fala no Estado da Nação e, consequentemente, no desenvolvimento do país. Muitos cidadãos partilham da opinião de que a economia cabo-verdiana está num bom ritmo, mas é preciso ter mais investimentos e medidas para a geração de mais empregos. Durante a conversa com alguns cidadãos no platô, constatou-se que as áreas mais prioritárias são o emprego e a segurança. Em termos de economia, então penso que o país está num nível mais ou menos estável, mas em termos de segurança e emprego, principalmente segurança, o novo governo promete segurança, mas não só tudo que passa não só olha aquela que acontece. E em termos de emprego, não, desemprego, cada vez mais jovens licenciados sem trabalho e que é licenciado pior. Então penso que o país deve desenvolver mais e o governo deve puxar mais nas jovens. Se me mais segurança, sim, se me mais apoio também para morrer. Realmente mesmo que isso acontece em termos mais de parte jovens nisso hoje, que se me mais apoio escolar, que se me apoio emocional para casa também, para mudar a qualidade de vida, pensamento também, para jovens tomam outra forma de rumo de vida, para Cabo Verde ter um caminho que a longo ano que tem estado a tomar, há muitos anos nós é um país muito seguro, e agora é um bocadinho balançado, mas não está entrando nele. Se o governo muda hoje para aquele lado lá, que jura Cabo Verde não está entrando num eixo que está ter um sucesso no futuro. Segurança também é questão do dedo para morrer, para uns lados está melhora, para outros lados está complica. Tem zonas que estavam com o conflito que já melhora e isso está complica para zonas que antes era melhor. Por isso que não foi que eles têm que esperar também. A mim, em termos de segurança, uma questão, nem dentro de casa, porque estava morrendo, muita gente já morre dentro de casa. E a polícia está agora só traz alguém que tem loja para licença, que outro, mas para agora traz bandido que eles estão agora. A saúde também é uma das áreas que necessita de uma intervenção por parte do governo, sobretudo no atendimento. Coisas que são mais mareadas para mim é saúde. E questão de saúde para morrer, já está mamar com consulta, para demorar, nos pode chamar, às vezes está contra que coisas está complica. Então fica sem resolver o problema, às vezes as pessoas acabam para morrer, que está chamar para uma consulta no tempo que é necessário. Já é por isso que dá, uma saúde que está mareada. Sobre o tempo da governação do atual governo e das suas políticas ou medidas tomadas para resolver os problemas dos cabo-verdianos, as opiniões se divergem. Para alguns, o MPD está a trabalhar bem e a tomar boas medidas, enquanto outros partilham da opinião de que nada tem feito a não ser as promessas da campanha eleitoral. Cabo Verde ainda sabe, aquele político, aquele governo que deixa cargo para aquele novo governo ali, bom, esta forma coisa se balançaram, mas acha coisa balançaram, mas ainda se tenta compor coisas, mas pronto, a minha taxa não está vota para esse compra Cabo Verde, cada um para fazer parte, sai e deixa ser parte feito, aquele outro para a hora que entra, que acha parte se está balançado, tenta compor, tenta levar mais para frente, não está votando sempre para melhorar Cabo Verde, não para pôr Cabo Verde para baixo. Avalia o trabalho do atual governo durante esse ano e pouco de governação?
A mim, para mim, é direito. Essa cutiu críticas, para nós, já não congela. Nós governo já não congela. Primeiro, então, começa a acabar com as coisas mareadas, que está para começar a fazer direito. Para nós, antes, quando ele na Câmara, que mostrava a nós. Mas ele está também um primeiro que acaba com tudo as mareadas. Por isso que surge sempre crítica. Mas, na fim, também mostra aquilo que de melhor que tinha para mostrar. De realçar que a taxa de desemprego em Cabo Verde aumentou 2,6 pontos percentuais de 2015 para 2016, passando 12,4% para 15%. A economia cabo-verdiana deverá crescer em 2017 no intervalo entre 3% e 4%, segundo previsões do Banco de Cabo Verde, que confirma a estimativa do Instituto Nacional da Estatística de crescimento de 3,9% em 2016. O Estado da Nação estará em debate na sexta-feira, 28 de julho. A cidade da Praia contabilizou até esta segunda-feira, 24 de julho, 49 casos de paludismo autóctones. A diretora de Serviço de Vigilância considera pouco normal a ocorrência de casos de paludismo nesta época do ano. O número contabilizado até ontem, em comparação com os últimos 5 anos, é muito maior. Segundo a Infopress, a diretora do Serviço da Vigilância e Resposta às Epidemias da Direção Nacional da Saúde, Maria de Lourdes Monteiro, considera pouco normal a ocorrência de casos de paludismo nesta época do ano. O número contabilizado até ontem, em comparação com os últimos 5 anos, é muito maior. Ainda de acordo com Maria de Lourdes Monteiro, no ano de 2012, o país até o mês de julho teve 0 casos de paludismo, 0 casos já em 2013, 4 casos já em 2014, 0 casos já em 2015 e 1 caso já em 2016. Quanto aos dados referentes ao ano, o país registrou um caso de paludismo autóctone em 2012, 22 casos em 2013, 26 casos em 2014, 7 em 2015 e 47 casos já em 2016, e em 2017 já foram registrados 49 casos. Os casos de paludismo foram registrados nos bairros como Achada Santo António, Ponta Belém, Achadinha, Lém Ferreira e os restantes que circundam a cidade da Praia. O Ministério do Ambiente conta com mais equipamentos no âmbito do projeto Integração para a Preservação da Biodiversidade no setor do turismo, projeto este financiado pelo Fundo Global do Ambiente, com o objetivo de reforçar a governação ambiental e a conservação da biodiversidade no país. Um número significativo de materiais financiados pelo Fundo Global do Ambiente para reforçar a capacidade dos agentes locais na gestão das áreas protegidas foram contemplados em 4 ilhas, de modo a proteger e mitigar os impactos existentes na biodiversidade em Cabo Verde. Sendo um país insular, mas a outro lado também tem uma biodiversidade muito única, quer dizer, há muitas espécies endêmicas, há uma grande variação. E, obviamente, isto representa um fator a ser protegida, preservada e conservada, mas, ao mesmo tempo, algo para ser valorizada e utilizada de uma maneira inteligente para aumentar a competitividade do país. Eu diria, por exemplo, há turistas que queriam vir cá para conhecer essa biodiversidade tão única de Cabo Verde. Segundo o Ministro do Ambiente, é necessário a apropriação cada vez mais dos princípios de preservação do ambiente, principalmente no que diz respeito à conservação da natureza, sustentando o seguinte: aquela abordagem excessivamente conservacionista. É fundamental que impliquemos os operadores económicos e possamos ter iniciativas que permitem, de facto, potenciar a atividade económica à volta das áreas protegidas e, por que não, integrando muito bem todos os princípios de conservação da natureza e da preservação do ambiente. Então, é aqui que nós vemos a grande importância deste projeto, pelos resultados, pelos objetivos que foram definidos e pelos resultados que são esperados. E vemos também, em particular, a importância dos equipamentos.
O plano, que vai contribuir para a operacionalização de 8 áreas protegidas, reforçando a fiscalização e materialização dos planos de gestão dos mesmos. O Diretor Nacional do Ambiente remata o seguinte: eu acredito que com os equipamentos que nós já temos neste momento, temos as condições mínimas para garantir a fiscalização das áreas protegidas, principalmente a introdução agora dos motocross e dos motoquads, que irá facilitar a circulação nas areias e mais rapidamente conseguirmos chegar aos locais de fiscalização. Então, temos os equipamentos básicos neste momento para garantir o mínimo da fiscalização nestas ilhas. Os equipamentos tais como carros, motos 4, motociclos, computadores e equipamentos de escritório, GPS, binóculos e câmaras fotográficas no apoio à vigilância ambiental, no quadro de uma gestão sustentável dos recursos marinhos, estão orçados no valor total de $283.615. No âmbito do encerramento do ano letivo 2016-2017, a Câmara Municipal da Praia realizou uma exposição sob o lema Por uma Educação Mais Inclusiva, tendo como objetivo mostrar e valorizar os trabalhos realizados pelas crianças dos jardins de infância da Câmara Municipal. A exposição, realizada sob o lema Por uma Educação Mais Inclusiva, visa mostrar e valorizar trabalhos feitos pelas crianças dos jardins de infância da Câmara Municipal da Praia durante o ano letivo, que, segundo a coordenadora do pré-escolar, Leila Tavares, a Câmara tem estado a trabalhar muito para garantir a igualdade e oportunidade no acesso à educação no pré-escolar. O objetivo dessa exposição é mostrar e valoriza todo o trabalho que está a ser realizado a nível de pré-escolar nas jardins de infância da Câmara Municipal da Praia. Nós temos estado a trabalhar cada vez mais para incluir mais crianças no sistema. Nosso objetivo principal é garantir igualdade e oportunidade no acesso à educação pré-escolar. Acerca do papel da Câmara Municipal da Praia na educação, a responsável afirma que o papel desta entidade é ajudar as crianças de famílias desfavorecidas, acrescentando que o maior objetivo é a inclusão de todas essas crianças nos jardins de infância da cidade da Praia. Nós no Tenstar a trabalhar, o papel de Câmara é ajudar crianças de famílias desfavorecidas. Normalmente nosso jardim de infância tem um preço simbólico que o pai está paga para ter essas crianças nas jardins de infância. Então nosso objetivo é trabalhar de uma forma para incluir tudo crianças nas jardins de infância na cidade da Praia. A Câmara Municipal da Praia conta com vários projetos de incentivo aos pais para matricularem os seus filhos num jardim de infância, tendo já assinado um protocolo com o Ministério da Educação para a inclusão das crianças nos jardins da infância da Câmara Municipal. No entanto, a coordenadora do pré-escolar avança que esta exposição contou com a participação de 17 jardins de infância de diferentes bairros da capital. Normalmente não tem um protocolo que não assina com o Ministério da Educação. Esse ano não inclui mais 150 crianças nos jardins de infância de Câmara Municipal da Praia, de acordo com aquele protocolo que foi feito esse ano letivo. Não tem 17 jardins de infância de diferentes bairros da cidade. Esta foi uma exposição de trabalhos realizados pelas crianças dos jardins de infância da Câmara Municipal da Praia, que irá decorrer do dia 25 a 28 de julho. O Ministério da Educação e a Câmara Municipal do Sal assinaram nesta terça-feira, 25 de julho, na Ilha do Sal, um contrato-programa no valor de 68 milhões e 374 mil escudos para construção e ampliação do Liceu Olavo Muniz, cuja finalidade é o de albergar todos os alunos de primeiro e oitavo ano de escolaridade. O protocolo foi assinado pelo Presidente da Câmara Municipal do Sal e pelo Diretor de Planeamento e Orçamento e Gestão do Ministério da Educação, José Marques, na presença da Ministra da Educação, Maritza Rosabal. O acordo ora assinado enquadra-se no Programa de Desenvolvimento das Infraestruturas do Ensino Básico, no projeto de Construção, Ampliação e Remodelação das Infraestruturas Educativas, é financiado pelo Governo de Cabo Verde através do Fundo do Tesouro. Cabo Verde está a ser representado por 5 jovens criadores na 8ª edição bienal dos Jovens Criadores da CPLP, que tem como objetivo promover o intercâmbio entre os jovens da CPLP, bem como o debate de temas com base nas perspectivas culturais de cada um e nas diversas formas de expressão.
O evento decorre na Vila das Artes, tendo arrancado na segunda-feira, 24 de julho, em Cerveira, e integrado na 19ª Bienal Internacional de Arte de Cerveira, que decorre até 16 de setembro. Segundo uma nota de imprensa, a iniciativa deste evento tem como objetivo promover o intercâmbio entre os jovens da CPLP, bem como o debate de temas com base nas perspectivas culturais de cada um e nas diversas formas de expressão. A mesma fonte avança que conta com a organização do Instituto Português do Desporto e da Juventude, Conselho Nacional de Juventude, em parceria com a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira e a Fundação Bienal da Arte de Cerveira. São eles os jovens que irão representar Cabo Verde: Yuran Henrique, artista plástico; Janete Tavares, fotógrafa; Janice Graça, escritora; Carla Palabra e Luís Levi Lima, pintores. A Bienal de Jovens Criadores da CPLP é uma atividade regular promovida pela Conferência dos Ministros responsáveis pela Juventude e Desporto da CPLP, que reúne jovens ligados à produção artísticas nas diversas formas de expressão. Nesta 8ª edição bienal dos Jovens Criadores da CPLP, participam cerca de 250 artistas e conta com uma presença de representantes dos vários países membros. As peixeiras do mercado do Platô estão indignadas com a Câmara Municipal. É a quem, segundo dizem, há muitos anos que vendem ali no Platô e agora querem diminuir o pessoal ali nas peixarias do mercado. São cerca de 34 lugares na peixaria do mercado do Platô para cerca de 50 vendedeiras de peixes. Assim, a Câmara Municipal quer diminuir as vendedeiras de peixes deste mercado. Estas peixeiras estão indignadas perante esta situação e recusam esta medida tomada pela Câmara Municipal. Sim, a nós não tem problema dentro do mercado. Para nós dar fazer o casa-peixe, não compor o casa-peixe, não dar pedra, tio alguém que a pedra, nosso colega. A nós não temos sócio, não está bem. Outro tem 20 anos com sócio, outro tem 30 anos com sócio. 30 anos está vindo do mercado. Minha filha tem 19 anos e não está vindo do mercado. Nós é sócio da minha vontade. Ele é chefe de família. Então gosta de falar, me some que ficou ficar no mercado, mas ele acabou ficando no mercado para casa. A minha tem 27 anos, está vindo no mercado, queria ter 20 anos, está vindo junto. Gosta de ler, se tem flama, alguém de cara pedra que está fica. A minha se embarca com peixe, não está entregando a mim ou ele, está para casa. Aí ele está fica para trabalhar para mim, para a me sentar na casa, com minha filha, com minha satisfação, para ele trabalhar para aquele capote. Minha chama aquele capô, ele tem 20 anos, 27 anos, está vendendo, mas capô é por lá na casa. A não tem filho, ainda põe na escola, não tem a minha responsabilidade, que está trabalhando. Ele também tem de ser, mas aquele capô, minha chama aquele capô para sócio, na tudo parte do mundo tem. Bom, aquela situação ali é meio dos para por exemplo, a minha substituinte de minha mãe, essa flor. A mim também tem uns 19 anos, tá bem. A mim tem 5 meninos para dar comida. Gosta de ir para a casa, nunca sei se está ficando direito ou não. Pronto, se ele pensa, para alguém para casa, ele está hoje, você está aqui 8 meses que está para morar. A mim tem 5 meninos na pé. Para dar comida, me 5 trabalham, eu trabalho no menino comida. 5 cada um, quer saber se tem algum que está lá, me está perigo. Para morar, me tem para mim trabalhar para andar. Matrimônio, você está deixando trabalho ali, se tem outro recurso para menino comida, eles já vêm ele. Por sua vez, a coordenadora da gestão do mercado do Platô garantiu que o mercado do Platô tem vagas limitadas e há um excesso de vendedeiras de peixe nas peixarias do mercado. Assim, pretendem transferir os restantes das peixeiras para os outros mercados da capital. A situação é o seguinte, nós aqui temos vagas limitadas, temos neste momento 34 vagas nas peixarias e temos um excesso de pessoas que a venderem no mercado de peixes. Temos neste momento 50 pessoas. De acordo com o regulamento, temos titulares das bancas e seus substitutos. Não podem ficar todas neste mercado, uma vez que nós temos outros mercados. Então criamos condições noutros mercados, que é para poder descongestionar o mercado do Platô.
E as vendedeiras devem acatar isto como uma solução e não como um problema. Vão ser criadas cartões para cada peixeira e será feita diminuição, segundo informações da gestora. Um vendedor ambulante de nome António Jorge de Oliveira, mais conhecido por Preto, acusa um dos guardas municipais da cidade da Praia de o ter agredido fisicamente no passado sábado 22. Segundo o vendedor ambulante António Jorge de Oliveira, de 42 anos, mais conhecido por Preto, foi agredido fisicamente por um dos guardas municipais de nome Ivanildo no passado sábado 22, pelas 12 horas, quando passava na rua pedonal sem motivo justificado. Aquela hora eu saía para o negócio, aquela hora eu saí de casa e encontro aquele polícia municipal da praia e pergunta-me onde que se vem para mostrar na venda, mas a venda se move, mas só a casa, já. Não, e pegam um beijo na minha peito camisa, manhã comem que se vem e quando manhã comem que se vem e quando que levam na carro e me que põe negócio na carro. E cá mim que entra na carro de 6 por menos, para não ver, mas minha estava ótima, mas estava paga e as roupas, sapatilha para entrar, mas quando que veio, que põe lá dentro, eram só ocupou que se pôr polícia grossa, para cor e pega, miram ele, tem que me pagar fogo, vira-te com sangue. Indignado, Preto mostra algumas marcas no corpo feito pelo mesmo guarda e diz não entender a razão de tudo isso. O próprio fica espantado, para canto que me vai para me pagar dinheiro ou para me pagar coisa para tomar negócio. Quando quem chega e toma pôr naquele outro rapaz, ele não se ocupou. Não se ocupou demais, pega na cabelo, raça, na cabeça na parede, e põe na choneta seriam. Rosto, minta taia, para que reventar rosto, para que reventar rosto. E está para cala a boca, me está de cupom na boca, me está reventando tudo dentro na boca. E canto que revira que um problema era cupom cima se filho, mas poeira em cima terá o burro limar. E eu prometendo 3 filhos, a minha falou comigo, mas posso 4. Preto alega que já apresentou uma queixa contra Ivanildo, guarda municipal da praia, o suposto agressor. Relembra que no momento lhe foi apreendido todos os seus pertences. Esta é uma notícia que prometemos trazer nos próximos espaços noticiosos mais informação sobre o caso. A direção da Associação Desportiva do Bairro diz estar indignada com a decisão da Federação Cabo-Verdiana de Basquetebol. Em causa está a decisão da Federação excluir a equipa do Bairro campeã em título do Nacional. Por esse motivo, a Associação do Bairro afirma que não vai participar em nenhuma prova realizada pela Federação de Basquetebol. A Federação Cabo-Verdiana de Basquetebol, segundo o presidente da Associação Desportiva do Bairro, está a agir numa clara ação contra o regulamento da prova da própria Federação. Tudo porque, segundo a mesma fonte, o órgão dirigido pelo antigo capitão da Seleção Nacional de Basquetebol, Marito Correia, decidiu excluir o Bairro do campeonato. Numa deliberação de 13 de julho de 2017, a Federação comunicou que só os campeões regionais têm acesso ao campeonato nacional, o que indignou o Bairro, já que é campeão de Cabo Verde em título em basquetebol sénior masculino. Por isso, Carlos Teixeira, presidente da DESBA, questiona o seguinte. Daí a nossa pergunta ao presidente, esta sim dirigida ao Sr. Presidente da Federação Cabo-Verdiana de Basquetebol, quando é que o regulamento de provas da Federação Cabo-Verdiana de Basquetebol disse que as equipas campeões nacionais tinham direito de defender o seu título? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, onde é que diz que a equipa campeã nacional não pode defender o seu título? E o mais importante ainda, e o Sr. Presidente, sendo um homem no basquetebol, sabe isso melhor do que eu, porque está no basquetebol há mais tempo do que eu. E se calhar há mais tempo do que algum de nós que aqui está. O Sr. Presidente sabe que sempre as equipas campeãs nacionais defenderam o seu título. A Associação Regional de Basquetebol de Santiago Sul entregou um protesto à Federação da modalidade no dia 15 de julho. Segundo o presidente da Associação Regional de Basquetebol de Santiago Sul, entregou um protesto à Federação da modalidade no dia 15 de julho, segundo o próprio presidente. Mas até hoje não teve nenhuma resposta.
De acordo com Éder Pina, segundo a Federação, o regulamento recebido da direção cessante diz que o bairro não pode participar no campeonato nacional. O regulamento que lhes foram passados, né? O regulamento que lhe foi passado, e pela direção cessante, nesse caso, dizia que o ponto B, a linha B, na verdade, foi removida de alguma forma. Portanto, se essa alteração ocorreu, não ocorreu durante a Assembleia do dia 21 de janeiro de 2017. Se essa alteração ocorreu, quem aprovou essa alteração? Qualquer norma específica, qualquer norma específica, deve ser alterada na Assembleia Geral, inclusive. Por isso, acha ilegal a decisão da Federação Cabo-Verdiana de Basquetebol e, segundo avança, vai juntamente com o bairro até às últimas instâncias para repor a verdade desportiva. Até a resolução deste caso, o presidente da Associação Desportiva do bairro diz que o Clube Desportivo do bairro não vai participar em nenhuma prova realizada pela Federação Cabo-Verdiana de Basquetebol. Aqui, em nome da direção do bairro, da equipa técnica, dos atletas, vamos aqui dizer claramente, a equipa do bairro não irá participar em nenhuma prova, nenhuma das equipas do bairro vai participar em nenhuma prova da Federação até que esta questão seja resolvida. Porque não podemos participar em algo que não tenha previsibilidade. A Associação Desportiva do bairro, a terceira vez que o clube do bairro é excluído da prova, Carlos Teixeira atiça mais a fogueira dizendo que não vão deixar passar mais uma vez essa situação e diz que a culpa não pode morrer sorteira. Por isso, uma petição para que seja averiguada essa questão e caso a Federação, a Direção Geral dos Esportes não tome uma medida, vamos avançar imediatamente com a petição ao Ministério Público, que é a entidade que tem por obrigação fiscalizar as federações e associações da sociedade civil. Não vamos parar por aqui porque há aqui indícios claros de coisas estranhas, estranhas ao desporto, estranhas ao funcionamento do desporto, que não podemos deixar passar em branco, sob pena de, no futuro, também sermos responsabilizados por deixar essas coisas passarem em branco. O Campeonato Nacional de Basquetebol arranca hoje com polémicas nas costas. Este é mais um caso a manchar o desporto cabo-verdiano. Há algo para questionar até quando o desporto cabo-verdiano vai continuar a ser palco de polémicas. A terceira edição do Festival de Atum em São Nicolau será no dia 12 de agosto. O evento, para além da gastronomia, o Festival de Atum destaca-se também pelos eventos desportivos como natação, corrida na praia e corrida de botes e ainda concurso de captura de atum entre botes. O evento gastronómico tem como objetivo, segundo a Idealidade, dinamizar a economia à volta da pesca e valorizar o trabalho dos pescadores locais. Nas duas anteriores edições tem sido norma cada expositor apresentar no mínimo 3 pratos diferentes, cujo ingrediente principal é o atum, podendo os mesmos apresentar muitas outras variedades à volta deste peixe. Neste ano de 2017, esses expositores terão a oportunidade de especializarem ainda mais nesse tipo de cozinha através de uma formação ministrada pela Câmara Municipal do Tarrafal de São Nicolau em parceria com a Escola da Hotelaria e Turismo de Cabo Verde. O referido curso pretende capacitar profissionalmente os formandos em cozinhas básicas de preparação e confecção de atum, higiene e segurança alimentar e tem lugar de 8 a 12 de agosto. Além da gastronomia, o Festival de Atum destaca-se também pelos eventos desportivos como a natação, corrida na praia e corrida de botes e ainda concurso da captura de atum entre botes. Acompanhe Opiniões Fortes. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na TIVER. Caros telespectadores da TIVER e ouvintes da Rádio Dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Opiniões Fortes. Hoje queria falar aqui convosco um pouco sobre as sondagens. Periodicamente tem surgido na comunicação social sondagens que indicam dados, que indicam tendências, mas que precisamos clarificar um pouco melhor o papel das sondagens, tecnicamente o que é uma sondagem e por forma a clarificarmos o seu uso
no sentido de que o uso da sondagem seja em prol, em benefício dos cidadãos, em benefício da opinião pública e não de outra forma, né? Uma sondagem não é nem mais nem menos do que uma técnica de coleta de dados, de coleta de opiniões, num determinado momento, num determinado território e num determinado tempo. Costuma-se dizer que uma sondagem é como uma fotografia, ou seja, capta as tendências, a opinião das pessoas naquele momento específico. Se for feito num outro momento, os resultados serão diferentes. Nós tivemos há dias informações num dos jornais da capital que fazia referência a uma suposta sondagem que avalia o desempenho do governo, dos vários membros do governo. Ora, parece-me que a autoridade reguladora da comunicação social deve ter um papel mais interventivo nesse processo. Ou seja, porque o que nós estamos a assistir não são verdadeiras sondagens, são informações que surgem a avulso, de forma descontextualizada e que ficamos sem perceber se as sondagens surgem para esclarecer a opinião pública ou se surgem para escamotear, passar areia nos olhos das pessoas. A Agência Reguladora da Comunicação Social não deveria permitir que nenhum órgão de comunicação social lançasse para o público informações incompletas sobre sondagens. Uma sondagem deve, obrigatoriamente, a meu ver, vir acompanhado da respectiva ficha técnica. Ou seja, informações que nos ajudam a compreender e a aferir da qualidade do trabalho desenvolvido. O que é que deve constar nessa ficha técnica? O nome da empresa, que a empresa efetuou, quem foram os inquiridos, a dimensão da amostra, ou seja, do total de inquiridos, do total da população, qual é a percentagem que foi inquirida, em que dia, se a sondagem abrangeu todo o território nacional ou apenas parte dela, e quais foram as questões que foram feitas. Pelo menos essas informações básicas seriam fundamentais para percebermos o contexto em que uma sondagem foi feita. A sondagem que saiu nos últimos dias e que aponta dados muito favoráveis em relação ao governo, carece dessas informações por forma a podermos fazer uma leitura com maior detalhe. De todo modo, vamos partir do princípio que a sondagem é séria e que ela é credível. O que é que podemos aferir destas informações? A sondagem nos diz que o governo goza de uma popularidade à volta de 60% e que a oposição não passa dos 30%. Pronto, nós, um ano depois das eleições legislativas e menos que um ano, mas concretamente 11 meses após as eleições autárquicas, é compreensível, é normal que o governo ainda goze de muita popularidade. Mas para que esta sondagem nos trouxesse dados com maior grau de veracidade, seria importante percebermos esse 60% vem de uma relação com quê? Ou seja, há um ano atrás, nas vésperas das eleições autárquicas e legislativas, qual era a percepção das pessoas em relação a os dois partidos, o PSV ou o MPD? Será que hoje esta popularidade cresceu ou diminuiu? Portanto, para além de haver sondagens, seria importante que as sondagens fossem regulares e nos permitissem ver a evolução. Diz-se que a oposição, nomeadamente o PSV, goza atualmente de uma popularidade a menos de à volta de 30%. Ora, será que nas últimas eleições esta popularidade era de 20% e o PSV cresceu 10%? Ou era de 40% e o PSV diminuiu 10%? São informações relevantes para percebermos o desempenho dos diferentes atores, para percebermos se o governo está a ter um bom desempenho e para percebermos também se a oposição está a ter um bom desempenho. Portanto, são informações que faltam e aqui ressalto mais uma vez, é fundamental que a Agência Reguladora da Comunicação Social defina as regras
de divulgação das sondagens, para que o mesmo não seja um instrumento de desinformação mais do que propriamente de informação. Como o segundo ponto que trago aqui é, infelizmente, a questão do nosso futebol, não é? Há muito tempo que o futebol cabo-verdiano não estava num estado tão mau. A nossa seleção tem tido os resultados que tem tido, baixou consideravelmente a sua posição no ranking da FIFA, e a nível interno o campeonato nacional está numa situação, diria, caótica, indefinida. A única garantia que temos é que o Sporting da Praia é um dos atuais finalistas. Contudo, não sabemos quem será o outro finalista. Será a Medilense? Será a Ultramarina de São Nicolau? É tudo muito confuso. Quando é que será jogado a final? Neste momento, as equipas estão a trabalhar, a preparar com que base? O Sporting está a treinar para jogar a final contra que equipe? A Ultramarina está a preparar a segunda mão da semifinal, o Medilense também ou não? Não sabemos. Quer dizer, é preciso que a Federação pense, repense e se posicione também publicamente de uma forma concreta. Dê a cara, que não se limite só aos comunicados escritos que pontualmente nós temos acompanhado na televisão. Talvez será preciso um debate mais amplo, os diferentes intervenientes, os protagonistas, futebolistas, dirigentes, a sociedade civil de uma forma genérica, mas infelizmente o nosso futebol passa por um momento muito mau e espero eu que esta má fase passe o mais rapidamente possível a bem do nosso desporto. Portanto, assim concluímos mais uma edição do programa Opiniões Fortes e contamos com a vossa presença daqui a uma semana. Opiniões Fortes. As opiniões fazem-se na TIVER. Nesta feita, acompanhem agora as manchetes de África. A Quênia, o Grupo Site, publica vídeo em que Al-Shabaab na Somália goza com o presidente americano Donald Trump, fala das eleições no Quênia, numa altura em que aumentam os seus ataques mortais fora da Somália. What you call specialist units of the American Navy to go and take out. Sudão, Nações Unidas consegue angariar apenas 30% dos 1,4 mil milhões de dólares que precisam para acudir aos refugiados do Sudão do Sul. A Quênia, líder da oposição Raila Odinga, participa sozinha em entrevista televisiva depois do presidente Kenyatta não ter comparecido à mesma. Nigéria, mulheres apresentam peças sobre igualdade do género dia a dia no bairro flutuante de Mekapko, sublinhando assim a luta contra a pobreza. Somália, artistas Moai Hussein Sido pinta murais usados por mais de 100 negociantes de Mogadishu para promover os seus negócios.